Oi, o vídeo de hoje vai ser um assunto um pouco pesado, talvez, um pouco difícil de falar, que é sobre arrependimentos na maternidade. Eu tenho os meus arrependimentos que eu vou confessar pra vocês e também perguntei lá pra vocês no Instagram quais são os arrependimentos de vocês e eu vou citar alguns que foram mais mencionados aqui. Lógico que na maternidade toda mãe tá dando o seu melhor, tá fazendo o melhor que pode, mas é inevitável a gente ter alguns arrependimentos porque a gente é ser humano, falho, e então sempre vão ter erros no nosso maternar. Eu acho que os principais tópicos aqui que eu recebi em relação ao arrependimento na maternidade é Joshua. Tá assim, falante, às vezes lá ligar a câmera que resolveu falar. Os principais tópicos, eu acho, o primeiro é em relação à amamentação. Muitas mães se arrependendo de não confiar no próprio corpo ou escutar demais pensamentos e frases. Pensamentos não, escutar pensamentos não. Escutar demais conselhos inadequados sobre a amamentação ou pessoas que não tinham informação falando você não tem leite suficiente, seu leite é fraco, ou então pessoas escutando o pediatra falando para dar fórmula quando a mãe sabia que não deveria dar. Então teve muita culpa, tem muita culpa em relação a esse assunto de amamentação. Inclusive eu já tenho um videozinho falando só sobre isso, contando a minha história da primeira vez que eu não consegui amamentar, e é uma culpa que eu carrego também. A gente tenta se livrar, me perdoei, mas assim, é inevitável, quando eu lembro, é uma coisa que me culpa, que eu poderia ter feito diferente, mas ao mesmo tempo eu fiz aquilo que estava ao alcance do meu conhecimento. Então é importante se perdoar, entender que nem sempre na época a gente tinha o conhecimento para seguir em frente com a amamentação, né? Que é um dos maiores desafios no início da maternidade. Mas eu acho que assim, nesse assunto de amamentação e em vários outros que foram citados aqui, o principal fator foi a falta de confiar no instinto da gente. Não adianta, gente, a gente tem um instinto materno muito forte e às vezes a gente não confia nele, a gente prefere dar ouvidos a outras pessoas por pura insegurança nossa, ao invés de seguir o nosso instinto. A gente não sabe de tudo, claro, mas a gente tem um instinto muito forte e a gente tem que escutar a nossa intuição, o nosso instinto. Então, muito arrependimento que eu recebi aqui foi em relação a isso, não dar ouvidos a si mesmo, nesse assunto de amamentação e em vários outros assuntos. O segundo tópico que foi muito citado foi em relação ao sono do bebê. E aqui eu acho que foi interessante porque foi para os dois lados, assim, tanto mães que se arrependem muito de fazer cama compartilhada ou de embalar o bebê, fazer o bebê dormir só no peito ou só sendo embalado, etc. Ou então exatamente o contrário, de mães que ficaram com muito medo de fazer o bebê dormir no colo, de muito medo de fazer o bebê fazer cama compartilhada e aí acabaram não fazendo e se arrependem disso porque perderam um momento especial e passa tão rápido e tudo mais, né? Que a gente escuta. Então é interessante porque a gente, nesse assunto de sono principalmente, esse é o assunto que mais me pesa na maternidade, que é justamente a forma como eu lidei com o sono do Joshua, né, que é o meu mais velho. Eu fiz treinamento de sono com ele e eu acho que eu peguei muito pesado na forma como eu fiz esse treinamento. É um assunto muito polêmico, treinamento de sono, e é claro que existem muitas treinadoras, elas são adestradoras de sono, né, que elas querem formatar os bebês num padrão que não sei quem estabeleceu e sem respeitar a individualidade de cada bebê e tudo mais. Eu acho que existem muitos profissionais assim, infelizmente. Mas ao mesmo tempo também existem profissionais que são bons, que respeitam a criança. Mas é realmente um assunto muito polêmico e que eu confesso que eu tenho dúvida até hoje em relação a treinamento de sono. Eu me arrependo profundamente de ter feito a forma como eu fiz o treinamento de sono do Joshua. Eu tentei fazer o método da encantadora de bebês, que na minha cabeça na época era um método super gentil, super maravilhoso. Até fiz vídeo aqui no canal sobre isso, contando tudo. Hoje eu deletei esse vídeo porque eu acho que ele é um desserviço e eu não quero recomendar isso para outras mães. E é um assunto que me pesa bastante na maternidade. Eu tentei fazer o método dela, depois eu acabei fazendo o Cry Out, né? Deixei 3 noites o Joshua chorando. E aí ele passou a dormir a noite toda, que na minha cabeça era o que precisava ser feito.
E até hoje não se sabe exatamente quais são as consequências que um treinamento de sono pode causar no bebê. Existem teorias, mas não tem muita comprovação de nada, e por isso eu acho que esse é um assunto que a gente tem que abordar com muita cautela. Como não existe pesquisa suficiente sobre isso, eu acho que a gente tem que ser muito cauteloso ao fazer treinamento de sono. E hoje eu olho pra trás e eu penso, por que que eu fiz? Porque era... O Joshua, ele acordava uma vez na noite, tava tudo tranquilo, igual o Noah agora acorda, o meu filho agora acorda uma vez na noite, eu acordo de madrugada, dou de mamar, ele volta a dormir e tudo mais. E eu fico me perguntando por que que eu fiz isso, sendo que não tinha necessidade, eu não tava exausta, mega exausta, eu só queria ter mais tempo, ter uma noite de sono não interrompida. E eu acho que foi egoísmo da minha parte, eu me arrependo. E como Noah, eu penso muito sobre isso, sobre treinamento de sono. Eu tenho muita confusão ainda em relação a esse assunto, porque da mesma forma como eu acredito que a gente tem que respeitar a individualidade do bebê, eu também acredito que os bebês não nascem perfeitos, eles também têm que aprender certos comportamentos que a gente pode auxiliar nesse processo. Então eu acho que não é errado você interferir no sono do bebê, eu acho que é errado a forma como a gente faz isso e a intensidade com que a gente faz isso. Então hoje eu tenho uma abordagem muito mais tranquila em relação a isso, tanto que eu não fiz treinamento de sono com o Noah, eu tive acompanhamento de uma consultora de sono. Ela me ajudou a melhorar as sonecas dele durante o dia, que realmente eram assim 10 minutos, ele tirava tipo 2 vezes por dia, 10 minutos, dormia 20 minutos por dia, era um absurdo. E ela me ajudou a melhorar isso, mas interferindo o mínimo possível, eu acredito nisso. E eu li, por exemplo, o livro da Encantadora de Bebês, e eu li 2 vezes, eu achei o máximo, e apliquei com o Joshua, e fiz tudo certinho, fiz tudo regradinho, os horários, tudo bonitinho. Eu acho que isso me escravizou demais, tanto que se vocês olharem os vídeos no canal, vocês vão ver que eu tinha vídeos, rotina de 5 meses, rotina de 6 meses, rotina de 4 meses pro Joshua, né? Tem vários vídeos da rotina dele, e realmente a rotina dele era bem engessada. E com o segundo filho, primeiro que eu não consigo fazer uma rotina engessada, não dá, porque eu tenho outro pra cuidar, sai da rotina, tudo mais, tem muito mais coisas pra fazer hoje. E segundo que eu não vejo mais sentido nisso, então é uma coisa que eu tentei não fazer, e meu maternário está sendo muito mais leve dessa segunda vez por causa disso, porque eu não tô seguindo essa rotina. Eu acredito em ritmos, né? Então a gente tem uma certa sequência dentro do possível de eventos para ele, né? Mas ele mama quando acorda, ele mama quando vai dormir, ele mama no intervalo, ele não tem essa frescura, e eu acho que tá sendo muito mais leve por causa disso. Essa questão do treinamento de sono, realmente, de deixar chorar e tudo mais, é uma coisa que me pesa muito. Eu não sei quais foram as consequências que eu trouxe pro meu filho, infelizmente, mas eu tento me perdoar por isso, porque eu fiz o melhor que eu pude dentro do conhecimento que eu tinha. Hoje eu enxergo de uma forma diferente. Eu tava relendo o livro da Encantadora de Bebês, e eu cheguei em vários trechos que me chocaram. E eu fiquei, gente, como que eu passei desapercebido disso, como que eu ignorei isso, eu achei que tava tudo bem, assim. A questão da manipulação, que o bebê vai te manipular, gente, o bebê não manipula, não tem como o bebê manipular, o bebê só precisa de afeto, de amor. E a questão da manipulação, ela fala, por exemplo, que... A Ginger que é cola. Ela fala, por exemplo, que é pra gente não fazer contato visual com o bebê enquanto tá tentando colocar ele pra dormir, essas coisas. Gente, isso pra mim soa assim muito duro, e hoje eu olho e falo, gente, como pode? Ela fala também de você, quando o bebê chora, você põe fone de ouvido pra você não escutar aquilo, pra aquilo não te perturbar tanto. Gente, se o bebê tá chorando tanto ao ponto de você ter que botar um fone de ouvido, é porque realmente tem algo de muito errado, e porque não é pra ser assim, né? Então, muitos aspectos dentro do livro que eu olhei e falei, caracas, isso não sei como eu deixei passar desapercebido, ou como na época eu não julgava que isso era um problema, mas que hoje eu vejo que é. E então, eu não sei, sabe, o que pensar sobre esse assunto, mas é um assunto que me pesa, e pesa muitas mães, pro bem ou pro mal. As mães que fizeram treinamento de sono, eu recebi mensagens de mães falando
que se arrependem e outras que não fizeram e se arrependem também, porque o bebê tem muitos vícios e muitas associações de sono negativas, né? Essa história da associação de sono negativa é complicada porque por que é negativo, né? Por que é negativo um bebê associar o peito a dormir ou associar ser embalado a dormir? Enquanto estiver confortável para você e para o bebê, tá tudo certo, não é associação negativa. Só vai ser negativa a partir do momento que aquilo estiver sendo um fardo tão grande na sua vida que tá te tirando a sua paz, né? Então, eu acho que a gente não deve interferir a menos que seja realmente necessário. Mas ao mesmo tempo, como eu falei, a minha perspectiva, essa é opinião totalmente pessoal, tá? Não tô dizendo que é certo o que eu tô pensando, mas é a forma como eu enxergo hoje. Ao mesmo tempo também não acho certo, não acho normal um bebê acordar 8, 10 vezes por noite, né? Quando já é um bebê grande, ou uma criança às vezes. Também acho que tem que ter uma certa intervenção da gente. Então, por isso que eu não sou contra treinamento de sono inteiramente, né? Eu acho que tem o seu papel, tem o seu momento, mas a gente tem que ter muita cautela ao falar e ao tentar esses assuntos. Eu acho que esses dois aspectos, a amamentação e o treinamento de sono, são os mais pesados para mim. Outra coisa que me pesou bastante e que eu escutei de outras mães é o medo de dar colo. Por que a gente tem essa ideia, né, que vem dos nossos pais, dos nossos avós, essas gerações mais antigas, de não dar colo para essa criança porque vai deixar ela mimada, porque ela vai te manipular. Cuidado, você tá dando muito colo. Eu escutei isso das 2 vezes com os meus 2 filhos e não é por mal, as pessoas não falam por mal, elas querem ajudar, elas querem ver a mãe bem. Mas por que o colo, por que eu vou deixar de dar colo? Eu tinha muito medo de dar colo pro Joshua quando ele era recém-nascido. Eu falava assim, não, tem que botar ele no bercinho, eu tenho que deixar ele ali, porque senão daqui a pouco ele vai acostumar, eu morria de medo disso. E isso era uma bobagem tão grande que da segunda vez eu não dei ouvidos a esse tipo de pensamento. Eu falei, eu vou dar colo sim, o quanto quiser, o quanto eu quiser e quanto o bebê quiser, quanto for possível. Com o segundo filho a gente tem um pouquinho menos de oportunidade de dar colo, porque às vezes tem outro para atender, mas eu dei muito colo e dou muito colo pro Noah, né? Ele é um bebê que nem fez 6 meses ainda. A outra questão também é em relação à chupeta. Eu me arrependi pro Joshua, eu dei a chupeta pra ele, foi muito bom. Aí com 9 meses eu resolvi tirar, eu tirei assim, né, tipo, no seco mesmo, arranquei a chupeta, deixei, ele chorou, eu fiquei ali consolando ele, foi, né, durante as sonecas dele do dia, que era, ele chupava muita chupeta pra dormir, né, ele tinha associação de sono com chupeta, e aí eu falei, tirei, foi muito difícil, ele chorou muito, mas durou um dia, no dia seguinte ele já tinha esquecido a chupeta e foi tudo bem. E aí na minha cabeça eu pensei, não, deu tudo certo, gente, foi um dia de choro só, no outro dia deu tudo certo, então vou pôr chupeta no segundo também, e aí tem toda aquela questão da confusão de bicos. Eu falei, mas vamos ver, tinha muito medo de o bebê não chupar chupeta, eu tinha muito medo, porque eu pensava, o bebê vai fazer meu peito de chupeta, eu não quero, tem que chupar chupeta, eu não conseguia ver uma alternativa, eu não conseguia ver um bebê feliz sem chupeta. E da segunda vez eu falei, não, eu vou dar chupeta também, porque eu dei da primeira, deu tudo certo, então deu tudo certo, né, ele teve confusão de bicos, né, mas aí depois eu parei de amamentar, então deu tudo certo. O Noah não foi um bebê que quis pegar chupeta, mas ele criou associação de sono com chupeta. Então ele chupava só pra mamar. E aí, quando ele tava perto de 4 meses, 3 meses por aí, eu olhei pra aquilo e falei, gente, isso não tá certo, ele não tem necessidade, ele não gosta, ele só associou, mas ele tá claro que isso não é uma coisa boa pra ele, e eu tive medo de isso atrapalhar na amamentação e resolvi tirar, e tirei da mesma forma, eu simplesmente arranquei a chupeta, ele chorou durante as sonecas, mas foram algumas 3, 4 sonecas, e aí depois ele já tinha esquecido e foi tudo bem. Mas olhando pra trás eu já me arrependi, é uma coisa tão recente, mas eu já me arrependi. Falei, por que eu dei chupeta? Não tinha necessidade, por que eu tinha medo de não dar chupeta? Meu bebê é um bebê super tranquilo, super feliz, e a chupeta não melhorou nada nele. Então, pra que eu vou criar isso? Eu vou estragar todo o palato dele, todas as coisas que a gente sabe que a chupeta atrapalha, sem falar na amamentação. Então, eu me arrependi de ter dado a chupeta. Se eu tiver um dia um terceiro filho,
eu não pretendo oferecer chupeta. Outro arrependimento aqui que eu recebi muito das mães foi em relação a não passar tempo suficiente com o bebê. Ou mães que voltaram a trabalhar muito cedo e se arrependem, ou mães que ligaram muito para os cuidados da casa e deixaram o bebê de lado, mães que não deram atenção suficiente para o seu bebê de alguma forma. Isso é uma culpa que realmente assim acontece com muitas mulheres, né? A gente tem esse medo de passar tempo demais com o bebê, que o bebê vai manipular todas essas questões que a gente já falou, mas é uma questão que muita gente sente arrependimento, né? A gente tem que lembrar que os bebês são bebês, eles são tão frágeis, né? E esse medo de ser manipulado que a gente tem é um problema nosso, não é um problema dos bebês, não deve ser descontado neles, né? Essa insegurança que a gente tem que resolver de outras formas, né? Esse é um arrependimento muito comum. Agora, não importa o arrependimento que você tenha no seu maternar, e com certeza você tem algum, e se você não tem algum arrependimento, talvez você tenha que olhar pra si e ver o que você fez de errado, porque todas nós fazemos algo de errado. Uma coisa é certa, a gente tá sempre dando o nosso melhor, a gente faz o melhor que pode e é muito importante se perdoar. Então eu quero fazer um convite aqui pra você a olhar pra dentro de si e entender, olha, não tem nada que você possa fazer para aquilo que já passou. O passado é passado, a gente já errou, as consequências talvez a gente está colhendo ou não. Mas o passado é passado, é preciso se perdoar, porque a gente não tinha o conhecimento que tem hoje e a gente não tem como se culpar por algo que a gente não sabia. E pegar essa experiência e tentar ajudar outras mães com essa experiência e tentar aplicar isso para, se você vai ter mais um filho, tentar resolver isso, né, não fazendo de novo. É o que a gente pode fazer, mas fora isso, a gente precisa realmente aprender a se perdoar. E existem muitas formas da gente compensar alguns erros que a gente fez. Por exemplo, os danos que eu talvez tenha causado no meu filho com o treinamento de sono, talvez eu possa compensar ainda hoje. Ele não tem nem 2 anos ainda. Eu posso dar muito afeto pra ele, muito amor, muito carinho. Tem coisas que eu posso fazer que vão minimizar o efeito disso que eu fiz de errado, por exemplo. Então, a gente tem que sempre olhar, ao invés de ficar só se sentindo culpada, a gente tem que olhar e ver o que a gente pode aprender com isso e o que a gente pode fazer a partir disso. Se tem algo que pode ser feito, a gente vai lá e faz. Se não tem, a gente simplesmente se perdoa e segue em frente com a vida, porque senão é um fardo muito pesado. A maternidade já traz muitos pesos e ter esse peso de culpa extra não é legal, e isso só traz infelicidade e nos torna mães piores para os nossos filhos, porque essa culpa não vai fazer bem, isso vai refletir de alguma forma no nosso maternar também. Então é isso, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar, acho que foi demais, mas espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você acha que ele é útil, compartilhe ele com alguém, talvez ele possa ajudar alguma mãe que talvez vai ser mãe de primeira viagem ou mãe de segunda, ou aquela mãe que já tem filhos grandes, mas que ainda sente esse peso da culpa. E deixa aqui nos comentários o que você acha do que eu falei. Se você quiser desabafar e falar as suas culpas, vamos trocar ideia também aqui embaixo, que vai ser bem bacana, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.